Se você está gestante, assista esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Natasha, eu sou doula e consultora de amamentação e atuo na cidade de Recife, Pernambuco e região metropolitana. E esse vídeo eu estou fazendo para contar para vocês a história de uma assistência, a história de um parto, da assistência a um parto que eu atendi recentemente. Primeiro, eu quero deixar claro que isso não é um relato de parto. Tudo que eu vou falar aqui são palavras minhas e a intenção desse relato não é contar a história da gestante e do parto dela, mas enfatizar a assistência, né? Tudo que aconteceu em relação à assistência ao parto dela, certo? Então, eu conheci essa gestante e o companheiro dela, ela já estava com 36 semanas de gestação, né? Foi quando ela me contratou para dar assistência ao trabalho de parto dela. Ela conversou comigo e falou que estava fazendo o pré-natal com um médico que era um médico de confiança da família dela, que tinha atendido, era o obstetra, né, das mulheres da família dela e tudo mais, que era de confiança da avó dela. E ela contou, né, que ela teria o parto dela, que ela teria no parto dela a assistência desse médico. Quando eu perguntava sobre esse médico, né, como era a conduta dele e tudo mais, qual era o posicionamento dele em relação ao parto normal, ela sempre falou que ele sempre foi muito favorável e durante toda a gestação dela, ele sempre falou que estava tudo bem, que estava tudo certo. Ele passou o pré-natal inteiro cozinhando ela, né, em banho-maria. E quando ela entrou no termo, ele pediu para eles marcarem uma cesariana, pediu lá para ela assinar uma solicitação de uma cesariana. Mas ela não assinou, né? Se recusou e já ficou um pouco mais atenta em relação a esse médico, né? Mas, enfim, era ainda uma pessoa importante, né, para ela. E era um médico que tinha acompanhado a gestação dela inteira, o pré-natal inteiro, e era um médico de confiança da família. E aí chegou o dia de ela entrar em trabalho de parto, né? Então, o esposo dela me contactou de manhã, muito cedo, né? No dia que ela entrou em trabalho de parto, ela estava sentindo contrações desde a madrugada, em umas 6 horas da manhã, mais ou menos. O esposo dela me ligou. E aí eu me arrumei e me dirigi pra casa deles. Quando eu tava na metade do caminho, tava faltando uns 15 minutos pra eu chegar, o esposo dela falou comigo, dizendo que eles iriam para o hospital e que era melhor a gente se encontrar no hospital. E aí, porque ela já tava sentindo muitas dores e tudo mais. E aí eu pedi pra eles esperarem só mais um pouquinho, que eu tava chegando. E quando eu chegasse, se eles quiserem, a gente já ia pro hospital. Falei que tava indo de carro e que eles iriam comigo pro hospital. E aí eu cheguei lá, analisei, né, como tava mais ou menos a situação dela, o comportamento dela, a resposta dela à dor e tudo mais, e eu julguei que a gente ainda poderia ficar um tempo, mais algum tempo em casa. E assim a gente ficou, né? Ficamos mais lá na casa dela, ainda deu tempo dela comer, de massagem, fez exercício na bola, fez um monte de coisa ainda em casa. E eu tava de vez em quando, né, dava uma contada nas contrações, e eu não me lembro exatamente a hora, mas eu acho que eram 10 e alguma coisa. Eu vi que as contrações já estavam, né, bem mais intensas, bem mais frequentes, e a resposta dela, né, tava um pouco mais forte, né, por assim dizer. E aí a gente decidiu ir pro hospital. Ótimo, quando a gente tava indo pro hospital, eles ligaram para o médico, o esposo dela ligou para esse médico, que tinha combinado com eles, né, de se dirigir pro hospital quando ela estivesse lá, né, quando ela fosse admitida e tudo mais. E aí a gente foi pro hospital, esse médico também confirmou que estava indo. Quando a gente chegou lá, ela estava com 8 centímetros de dilatação. E esse médico chegou, ela estava na enfermaria, ele foi pra enfermaria e uma das primeiras coisas que ele fez foi olhar pra mim. Ele não perguntou meu nome, não perguntou quem eu era, eu estava lá do lado dela. E ele simplesmente olhou pra mim e disse assim, ele com esse dedo, você, fora. Aí eu, opa. Aí falei com ele, olha, o senhor sabe que... não, falei, eu sou doula, eu sou a doula dela, e o senhor sabe que ela tem direito, legalmente, à assistência de uma doula durante todo o processo de trabalho de parto, assim ela queira. E aí ele repetiu, você, fora. E ainda falou,
você não vai fazer nada aqui, eu que vou fazer tudo, você vai pra fora. Isso sempre com esse dedinho, né? E assim, a gestante, ela ficou na hora perplexa, eu acho que ela ficou muito surpresa, né? Porque sempre que ela falava dele, ela falava como um senhor muito tranquilo, muito, sabe, gentil, simpático, e sempre que falava sempre que tava tudo certo, enfim. E aí, eu olhei pra ela e ela não conseguiu responder nada naquele momento, não conseguiu falar nada. Então, eu me retirei, né, da salinha que eles estavam e fiquei lá do lado de fora, esperando, né? Eu ia continuar lá até o bebê dela nascer, pra eu prestar o apoio ao pós-parto imediato, a amamentação e tudo mais, né? Eu ia continuar ali prestando meu serviço. E aí, outra coisa que esse médico, né, maravilhoso, fez. Assim que ele chegou, ele já deitou ela de barriga pra cima, ele rompeu a bolsa dela, ele fez toque vaginal, mas não só toque vaginal. Ele é até péssimo pra mim falar isso, mas ele deixou os 2 dedos dele inseridos na vagina da gestante e ele ficou forçando a vagina dela porque na cabeça dele aquilo ali estava ajudando, né, a abrir o canal de parto. Enfim. E ele não fez aquela clássica manobra de Cristelé, né, de empurrar mesmo, como a gente conhece, mas ele ficou estimulando ali a barriga dela e dando umas empurradinhas assim com a mão. E, pra surpresa de 0 pessoas, as contrações foram embora. Elas ficaram mais espaçadas, obviamente, com tudo que ele estava fazendo. E ele começou a pedir ocitocina para corrigir as contrações. Só que a equipe já tinha me visto com ela, né, já sabia que eu era doula dela. A equipe de plantão desse hospital já sabia que eu era doula dela, já tinha me visto lá com ela e acharam estranho o fato de eu estar lá fora. E começaram a conversar comigo e eu expliquei pra equipe, olha, aconteceu isso, ele simplesmente chegou e me expulsou da sala. E aí expliquei, se fosse um médico de plantão, como já aconteceu comigo, a médica plantonista queria que eu me retirasse da sala, e eu me recusei a me retirar, justamente, né, por isso, porque era tanto direito meu trabalhar como direito da gestante de ter a minha assistência. Mas naquela ocasião, eu não me impus dessa forma, porque por conta dessa relação da gestante com esse médico, e pelo fato de ela, naquele momento, ela não disse nada, mas ficou ali, todo mundo que estava de plantão já começou a ficar puto com aquele médico. E aí, quando ele começou a pedir ocitocina, a equipe já começou a dar uma embaçada. Eu tinha conversado com algumas enfermeiras obstetras que estavam lá de plantão, com a médica também, e tava todo mundo horrorizado com tudo que aquele homem estava fazendo. E tinha uma médica que também estava de plantão lá, que já conhecia esse senhor, né, esse médico. E detalhe, ele tava com a máscara assim, ó, com o nariz todo pra fora. E aí essa médica, eu conheço, é o coronel e tal, vou ficar aqui com ele e vou ficar aqui ajudando ele, dando assistência a ela. E as enfermeiras do plantão foram lá, conversaram com ela, perguntaram se queria que eu voltasse, e aí me chamaram e eu voltei. Quando eu voltei, tava essa médica, que era do plantão, mas que conhecia esse médico, que era amiga dele, enfim, já tinha trabalhado com ele em outro lugar. Eu fiquei com muita raiva, mas me controlando. Toda a equipe do hospital também já tava muito puta com ele. E ele começou a pedir ocitocina, ele criou uma distócia, né, falou que ela estava em distócia, ele não me explicou que distócia era, enfim, não me explicou nada. Obviamente, não existia distócia nenhuma, mas ele ficou insistindo que ela precisava de uma cesariana, né, porque ela estava em distócia. E detalhe, ele estava a todo instante recebendo ligação, o celular dele chamando, e aí ele atendeu na nossa frente, na frente da parturiente, e era a mulher dele, com o filho dela, né, com o filho deles. Eles estavam no carro esperando ele, porque ele tinha ido para o hospital e tinha levado os dois, e os dois ficaram no estacionamento dentro do carro esperando ele voltar. Então, ele foi para resolver a situação. Ele foi para fazer a cesariana, obviamente, independente do que ela quisesse, independente de tudo. Então, ele começou a insistir que ela precisava de uma cesariana, que tinha que fazer, que vamos lá. E a equipe tava embaçando pra ele, lógico. E teve uma hora que ele saiu lá do quarto, que ela tava, e foi conversar
com o pessoal da equipe do hospital insistindo nessa cesariana, que ele precisava levar ela para uma cesariana porque ela estava em distócia. E aí, nesse momento, uma enfermeira obstetra lá do plantão e uma médica obstetra também lá do plantão, fomos conversar com ela, nós três, explicar que tudo que ele estava fazendo até então era tudo errado, que não tinha motivo de ele ter feito nenhuma das intervenções que ele fez. Ah, detalhe, gente, outra coisa. O marido dela falou para o médico, olha, ela não quer episiotomia e eu também não aceito que o senhor faça episiotomia. Ele mandou o companheiro dela calar a boca. E teve um momento também que o companheiro dela foi encostar a mão na barriga dela, o médico mandou ele tirar a mão, disse que ele não podia tocar na barriga dela porque senão ia contaminar. Enfim. Sim, aí nesse momento que ele saiu pra discutir lá com o pessoal do hospital, fomos eu, essa enfermeira e uma médica, todas duas maravilhosas, conversar com ela, dizer que tava tudo errado, que ela não precisava ter passado por nada daquilo e que ele ia levar ela pra uma cesariana sem a menor indicação. E, assim, a gente orientou ela mesmo, ela e o esposo dela, a dispensarem, né? Ela ficou assim, ela tava perplexa, né, com tudo, mas ela ficou sem saber o que fazer, né? Parecia, assim, uma situação em que ela tava se sentindo refém mesmo, né, daquela pessoa, daquela situação. E ela ficou assim, gente, mas e agora? O que eu faço? Né? E a gente, olha, fale pra ele que você não precisa mais dos serviços dele e diga que você vai ficar com a equipe do hospital. E aí, o esposo dela disse que iria falar com o médico, né, e que iria dispensar os serviços dele. E ele foi, falou com o médico, muito educadamente, né, agradeceu tudo que ele tinha feito por ela, né, até então, mas que eles não iam mais precisar dos serviços dele, que eles iam ficar com a equipe de plantão do hospital. Esse médico ainda teve a cara de pau de voltar lá pra falar com a gestante, disse, olha, fulana, eu vim aqui me despedir de você porque o seu esposo foi falar comigo, disse que vocês não precisam mais dos meus serviços, mas eu vim lhe dizer também que você está em distócia, você não tem condições de ter um parto normal, o seu parto vai ser uma cesariana, pode não ser comigo, mas vai ser uma cesariana, e foi embora, né? Mas, enfim, né, resumindo a história, a gestante e a família, né, conseguiram dar essa volta por cima no último minuto do segundo tempo, né? Isso é raro acontecer, mas graças a Deus ela conseguiu se livrar dessa situação e dessa pessoa, que na minha opinião deveria ser proibida de exercer a medicina, mas ela conseguiu, graças, e ela teve o bebê dela por via normal, sim, e foi muito, muito maravilhoso participar, né, daquilo tudo, participar desse momento e ver essa volta por cima que essa família deu de demitir o médico no momento, né, no meio do processo de trabalho de parto. E eu quero deixar claro que, mais uma vez, que tudo que eu tô contando aqui, né, são minhas palavras, é a minha percepção de tudo que aconteceu. Isso não é a gestante que está falando, sou eu. E ela me autorizou, quero deixar claro também que ela me autorizou de contar essa história pra vocês, porque ela também acha muito importante que essa história seja compartilhada. E é isso. A mensagem que eu quero deixar pra você, gestante, que está me assistindo, é que o parto é seu. O bebê é seu e você tem o direito de fazer todas as escolhas em relação ao seu processo, ao seu trabalho de parto, a forma como você quer parir e a forma como você quer que o seu filho seja tratado. E nunca é tarde para você tomar mesmo as rédeas do seu protagonismo. E nunca é tarde. Você pode estar com 9 meses de gestação, você pode estar em trabalho de parto, mas nunca é tarde para você pegar o seu parto para você e exercer o seu protagonismo e viver essa experiência de uma forma positiva, satisfatória e respeitosa, que é a forma como você e todas as gestantes merecem viver essa experiência.